Erechim é um polo industrial importante para a região norte do estado e, por que não dizer, para o Brasil todo. Novas empresas começam a olhar para Erechim vislumbrando um novo horizonte para crescimento e novas parcerias de negócios. Conheça a Arapel LA, que acabou de se instalar aqui em Erechim e vem com muita tecnologia. Acompanhe. Quando nós falamos que Erechim é um grande polo industrial, que a nossa cidade ela já tem olhares voltados para muitas outras cidades do país todo que vêm fazer negócios em Erechim, muitos empresários visitam a nossa cidade em busca de novas tecnologias, novas parcerias e também instalação de plantas aqui em Erechim. E acaba de chegar a Arapel. E nós vamos falar um pouquinho dessa nova empresa, uma empresa indiana que vem com muitas promessas de geração de emprego, geração de tecnologia aqui em Erechim. Para falar conosco está aqui o William Donato, que é CEO da empresa, e ele vai contar para nós essa grande novidade aí que pretende movimentar o setor industrial. Bem-vindo a Erechim em primeiro lugar, bem-vindo à TV Erechim também, e eu quero conversar contigo e a gente vai conhecendo a empresa juntamente com o nosso telespectador hoje. Bom dia, Sandra, eu agradeço o convite, né? Estou à disposição de vocês, enfim. O que é a empresa? Como é que ela veio para Erechim, lá da Índia para Erechim? Como é que foi isso? É uma história um pouco complexa, né? Na verdade, nós montamos uma parceria com essa empresa, com a Arapal, né? Que ela tem base na Índia, há 5 anos atrás. Certo. Então, ele era um fornecedor aqui de uma empresa que eu trabalhava e a gente começou a conversar com eles. E aí tudo começou numa viagem minha para a Índia, através de um projeto, e as coisas foram se afinando ali. E dali em diante, nós montamos uma unidade filial aqui no Brasil da Arapel. E daí em diante a gente começou a crescer, né? A unidade aqui ela foi criando corpo, foi sendo desenvolvida, a gente começou a entrar em áreas diferentes, setores diferentes, até chegar em Erechim, né? Uhum. Basicamente, com a crise, a gente optou por sair um pouco do mercado automotivo, que é uma grande vertente de negócio da empresa. Sim. E nós começamos a focar basicamente no agronegócio, né? Nós verificamos que as empresas do agro, não só fabricantes de implementos, mas a indústria de madeira, frigorífica, enfim, indústrias menores, eles tinham necessidades de crescimento, precisam da tecnologia, mas os fornecedores atuais, eles ainda não têm essa metodologia, eles trabalham ainda com equipamentos de catálogo, então existe um delay bem grande aí em relação ao que existe em termos de tecnologia de mercado. E aí nós começamos ali a trazer o nosso know-how de tecnologia que a gente empregava para a indústria automobilística em termos global e começamos a disponibilizar para essas empresas. E a aceitação foi ótima, né? Porque eles não tinham acesso a esse tipo de tecnologia até então. Correto, mas o que vocês produzem, o que vocês oferecem para o mercado especificamente na área da saúde, na área do agronegócio, na área automotiva? O que nós aqui em Erechim podemos nos beneficiar com a vinda de vocês? Sandra, a unidade de Erechim ela é uma unidade específica dentro das unidades da Arapal. Basicamente, aqui a gente não está vinculado a atividades automobilísticas, o nosso mercado é o agro, né, indústrias ligadas ao agro. Nós fabricamos, basicamente, nós desenvolvemos sistemas altamente flexíveis e com inteligência artificial. Então, nossos equipamentos não são equipamentos comuns, né? Nós desenvolvemos desde da entrada da matéria-prima até a saída do produto final, então tudo é desenvolvido, todo o processo é desenvolvido de acordo com a necessidade do cliente, só que a gente usa tecnologia 4.0, tecnologias de alta performance para fazer isso. Então nossos equipamentos eles trazem um ganho bem grande, né? Isso para a indústria. Para a parte de hospitais, educação, a gente tem várias parcerias com as prefeituras, então a gente auxilia tanto na parte de atendimento, gestão pública, treinamentos, a gente tem parcerias com a Prefeitura de Erechim, outras cidades vizinhas também nós estamos conversando para fazer parcerias públicos-privadas de forma que a gente possa trazer o que nós vemos como visão lá fora visão tecnológica lá fora, né?
aí que a gente possa colocar para o poder público ali fazer uso disso, né, e trazer um ganho para a população em geral, né? Pois é, e na área da saúde, como é que a prefeitura fez essa parceria com vocês? O que a prefeitura oferece para a comunidade através de vocês, para a gente entender melhor? Nós temos uma prefeitura na região que nós iniciamos uma conversa para desenvolver para eles um sistema tanto de autoatendimento, então você chegando ali provavelmente no hospital ali, você vai ter um sistema que faz uma pré-avaliação de tudo. Então, na verdade a gente está oferecendo para ele um sistema asiático, né, que ele faz toda a gestão de entrada, faz todo o fluxo de entrada dentro do processo. E aí o que acontece, né? No Brasil a gente tem o nosso serviço público de saúde, ele é vinculado basicamente no atendimento de urgência, né? E o que a gente está propondo é exatamente a estrutura para o atendimento preventivo. Sim. Então todo o sistema ele vai rodar ali de uma forma que ele vai começar a sair do atendimento de emergência e começar a entrar no atendimento preventivo, tá? Lógico que vai levar tempo, mas o ganho disso é muito grande, né? É imensurável, eu diria, né? Se você olhar como funciona a saúde nos países asiáticos e o nosso, é muito diferente. E a tendência é a gente começar a oferecer esse tipo de serviço para o poder público, principalmente para a área de saúde. Pois é, o cliente, o paciente, ele chega, por exemplo, lá no Hospital Santa Terezinha. Como é que vai funcionar o atendimento para ele, para ser ágil, rápido, através desse sistema todo? O que a gente estava... um dos conceitos que nós temos, sabe, você chegou ali com um determinado, enfim... Uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, por exemplo, você não tem um atendente, basicamente, né? Você tem um sistema ali que você faz ali uma pré-checagem, né? Inclusive com aquele pré-atendimento de pressão, você tem equipamentos que fazem isso para você. E o próprio sistema ele já encaminha ali qual é a ordem de prioridade. Então ele mesmo vai fazendo isso, ele vai criando. Então, se você, por exemplo, tiver uma ficha numa OBS, ele pode puxar aquele sistema todo histórico para você, já coloca na mão do médico e ele vai priorizando quem tem que ser atendido primeiro ou não. Isso é interessante porque existem alguns estudos que demonstram que boa parte dos atendimentos de hospitais, né, eles não são relativamente para atendimento de urgência. Era para uma consulta, você poderia esperar. Esse sistema a gente vai começar a filtrar qual é a porcentagem disso e começar a transformar isso em consultas, né? Isso vai desafogar os hospitais. Então, assim, tem toda uma tecnologia por trás, em termos de software, de integração. E o principal, vamos dizer assim, a principal matéria-prima, o órgão público tem, que são todas essas fichas, todos os relatórios, a gente tem todos esses históricos. O que a gente precisa fazer é colocar tecnologia ali e fazer com que tudo se conecte ali, a gente consiga tirar proveito disso. Então, é um fluxo simples, lógico que ele pode ser alterado, você pode fazer uma série de coisas dependendo da região, de como funciona todo o sistema, mas é uma solução que a gente começou a conversar com a prefeitura sobre isso, né? Isso com certeza vai diminuir filas, que é um problema Sim. em todo o país, de excesso de filas, excesso de pessoas esperando. Pessoas que poderiam resolver o problema no OBS, de repente estão tirando o espaço de uma pessoa que tem um caso grave lá no pronto-socorro do hospital. Tudo isso vai otimizar. É um processo robotizado, já que a gente fala tanto nessa era de robôs ultimamente? Na verdade, a gente tem aquela fissão, né, de robô, você imagina um equipamento, né? Isso aí. E nem sempre a automação é robótica, né? Lógico, você tem aplicações de robôs industriais, robôs colaborativos ali na indústria, mas para serviços você também tem robôs, né? Hoje a gente fala assim muito mas você recebe um monte de e-mail marketing, né? Quem faz aquilo? São robôs. Sim, são softwares, né, que conseguem filtrar ali essas informações em altos bancos de dados. Então ele filtra e trabalha aqueles dados e emitem aquele monte de e-mail que você recebe lá, que a gente não usa boa parte deles, né? Mas essa tecnologia também pode ser usada para ganho, para outros tipos de ganho. A gente pode utilizar esse tipo de tecnologia, que é o que a gente está tentando montar ali para a rede hospitalar, né? Para a rede pública. Usar esses robôs, que são softwares na verdade, né? Eles fazem todo aquele trabalho estatístico de levantamento, de cruzar informações, né? E facilitam todo o acesso ali de informações, de fluxo de trabalho. Então, a agilidade que esses sistemas eles trazem para todo o sistema, para a sociedade, é muito grande, né? Então, a
o resultado é o que você acabou de falar. Você reduz o número de filas, você começa a priorizar, você vai verificar ali que no final do mês que boa parte do atendimento não precisava passar por lá, e aí você vai fazer um trabalho realmente preventivo de, olha, daqui para frente esse tipo de trabalho tem que passar por outro departamento, por consultas, né? Sim, isso aí é bem importante isso, porque nós precisamos achar meios de agilizar os processos em hospitais, em clínicas, porque além de ser caro, essa perda de tempo que muitas vezes se tem analisando um paciente que não tem um problema tão grave, gera um custo muito alto para a unidade. Tanto que todos os nossos hospitais do país financeiramente são colapsados. Sim, sim, é uma exato. realidade. E agora falando um pouquinho do agronegócio. Tenho lá minha pequena propriedade, de que forma vocês podem me ajudar? Nós temos várias tecnologias, né? Desde pequenas propriedades você tem hoje... Na verdade, a gente estava fazendo um estudo aqui e a gente percebeu que os tratores, você passa por cima ali, você planta, acaba perdendo uma parte, porque a roda do trator passa em cima, e aí dependendo do seu terreno você não consegue fazer todo o plantio, esse tipo de coisa. A gente tem algumas tecnologias de drones para fazer esse tipo de coisa, desde para verificar ali uma erva daninha e ele ir lá e fazer a extração daquela erva daninha ou a aplicação do veneno. A gente pode usar drones também para fazer toda a parte de irrigação, de aplicação pontual de agrotóxico ou de algum tipo de fertilizante. Você consegue fazer tudo isso com softwares. Então, é possível hoje você mapear toda a sua área de plantio, né, e desenvolver um processo específico para a sua plantação, né? E com certeza isso tem um custo muito menor. Esses drones eles são operados todos de forma automática, então você só tem um software ali, ele vai fazendo todo o gerenciamento da plantação ali, de tudo, né? As aplicações ali, é óbvio, você tem ali um engenheiro que cuida daquela área ali, enfim, ele sabe quando você tem que fazer essas aplicações, então o que ele faz é programar aquilo e o sistema ele funciona sozinho. Né? Então, o técnico agrícola ou a Emater, por exemplo, vai lá, faz o mapeamento da área, repassa os dados são jogados no sistema e o sistema todo que vai fazer o cálculo. Sim. Olha que interessante. E a gestão de toda aquela área ali, né? Aquela cena que a gente tem o agricultor ele pega o trator, vai lá, né, fazer a aplicação, então ele tem lá a enxada que ele vai ali para fazer uma verificação em loco e tira ali ervas daninhas. Isso aí pode ser feito de forma automática com sistemas de drone e alguns outros sistemas que a gente tem também. Nosso agricultor está preparado para tanta tecnologia? Ele precisa estar, né? Porque se a gente não estiver preparado, nós vamos ter um problema, quer dizer, nós vamos ter vários problemas aqui para frente, né? Porque a gente precisa produzir cada vez mais, com mais eficiência, e nós temos um problema de mão de obra, né? Que não é um problema do Brasil, é um problema global. Muitas pessoas não querem mais fazer esse tipo de atividade, então a gente precisa achar outras alternativas, porque a gente precisa comer, a gente precisa de alimento, a gente precisa de indústria, né? Então, várias atividades que nós temos hoje que são ainda operadas de forma manual, elas vão ter que passar por um processo de automação. Isso é uma coisa natural, né? Alguns países já passaram por isso e vêm enfrentando isso, e isso está chegando aqui, tá? Então, a gente tem que olhar lá para fora, ver como eles trataram isso também, para a gente ter um histórico, né? Se adiantar sobre isso e começar a trabalhar em cima desse assunto. É um pouco assustador tudo isso, né? Porque a gente vê num filme, vê na televisão, tudo isso parece normal. Vê o metaverso, aí a gente até se impressiona um pouco, mas depois se acostuma com aquela realidade. Agora, aquele produtor que muitas vezes nem escolaridade tem acesso a pouca informação, porque na propriedade às vezes nem a internet chega direito. Ouvir tudo que você está falando assusta. Concordo. Mas são processos naturais, né? Quem imaginaria que a gente teria uma vida aqui dentro? Toda. Então é um processo que as pessoas vão lógico, com uma certa velocidade, mas elas vão aprendendo, né? A gente não está falando de mudar isso em um ano. Estamos falando que a tecnologia está entrando, né? É óbvio que quem entrar primeiro ali vai ter as vantagens sim, mais rápido do que entrar por último, né? Mas é um processo que a gente precisa aprender, né? Isso passa lá pela escola, pelo treinamento, então tem uma responsabilidade da empresa também, né? Ou seja, a gente está trazendo tecnologia, a gente tem que formar as pessoas. Como eu falei, eu preciso formar tanto os profissionais que trabalham na minha empresa,
mas se formar também as pessoas para mercado, para exatamente, né? Eu posso não saber, mas eu posso ter uma pessoa dentro da minha propriedade, né? Ou posso ter uma pessoa com uma visão um pouco diferente que monte um negócio para atender várias áreas ali, né? Então você vai criando outros negócios, né? Outras funções. Verdade. E quando a gente fala de esses negócios, esses novos modais de fazer negócio, precisamos de mão de obra. Aqui em Erechim é mão de obra erechinense ou pessoas que estão vindo de fora para trabalhar com essas novas tecnologias? Como a empresa ainda é nova, né? A gente está há pouco tempo aqui na cidade. Hoje a gente ainda está utilizando, eu diria que 70% da nossa mão de obra especializada de São Paulo. Mas nós estamos trabalhando para que a gente reverta essa situação. Então a gente tem ali um acordo com o Senai de formação de profissionais. A gente tem um acordo com a prefeitura também de formar profissionais, enfim, entrar nesse programa que a prefeitura tem de formação de pessoas. A gente também vai participar desse tipo de campanha, né, de processo, para formar essas pessoas. É óbvio, a gente vai pegar ali as pessoas que se destacam e trazer para nós, o restante a gente vai colocar no mercado e também vai fazer indicações até para clientes que nós tenhamos, né? Então, desenvolver um equipamento X, a gente também vai indicar algumas pessoas, falar, olha, essas pessoas são adequadas para esse tipo de processo. Então a gente vai movimentar o mercado não só para desenvolver as pessoas para a nossa empresa, para aumentar aí as pessoas locais, né? Mas também movimentar ali para colocar profissionais no mercado ali para que possa atender aí a demanda que a gente vai abrir. Por que vocês foram buscar na Índia uma tecnologia para trazer aqui para Erechim tão distante? Na verdade, Erechim eu diria que tem dois pontos. Assim. Primeiro é a localização, né? A localização de Erechim ela é excelente ali, porque a gente consegue passar para o outro lado, fazer atendimento da Argentina, ou seja, a gente consegue fazer ali uma abertura do mercado da América do Sul, então é bem interessante. A infraestrutura de Erechim, né? A infraestrutura de Erechim, apesar de ser uma cidade pequena, vamos dizer assim, sim, é uma cidade que tem tudo, então é uma cidade que tem segurança, tem educação, tem uma série de itens que nos interessam, né? E também tem uma questão da própria cidade, né? Para a gente montar uma empresa dessa, os administradores eles têm que morar na cidade ali e tal. Então, também passou ali pelo meu conhecimento, de conhecer a cidade, de ver que a gente podia morar aqui. Eu venho de São Paulo, então é uma mega cidade, né? Para você vir para Erechim, você tem que entender ali, ter uma estrutura, né? Sim. E a gente viu essa estrutura aqui, então Erechim é uma cidade, como eu falei, apesar de ser uma cidade pequena, é uma cidade extremamente bem estruturada em todos os termos, então isso colabora bastante para a gente desenvolver negócio aqui. Onde vocês estão localizados aqui em Erechim? Nós estamos no Distrito Industrial 4, ali ao lado ali da Faritel, ali basicamente, né? Uhum. E a gente ocupa ali uma área de mais ou menos 500 metros quadrados inicialmente, nessa primeira fase. Uhum. Vocês estão aqui em Erechim hoje com essa tecnologia que oferece um suporte em saúde, um suporte no agronegócio. Quais outras áreas que Erechim pode se beneficiar com o trabalho de vocês? Nós temos várias áreas, né? Além dessas áreas que a gente tem desenvolvido, nós temos toda a parte de equipamentos para a indústria de madeira. Então, desde o corte de madeira com sistemas de inteligência artificial, montagens de pallet de forma automatizada, né? A gente tem desenvolvido agora uma demanda que veio a nós, aí, sistemas de automação para frigoríficos. Então, pequenos e médios frigoríficos, eles têm muita dificuldade também com mão de obra. Óbvio que os grandes também têm, mas menos, né? Até pelo poder aquisitivo. Mas a gente tem desenvolvido alguns equipamentos para frigorífico também, robotizado, enfim, operações de abate, operações mais complexas, né? Mais sujas, enfim. A gente tem desenvolvido sistemas para frigorífico. A gente tem sistemas de estacionamento automático. A Arapau tem várias, a gente tem ferramentais, a gente tem uma série de áreas que, em termos de tecnologia, a gente atua, né? Softwares, automação de sistemas de armazenamento de sementes, silos, né? Por exemplo, a gente fez um projeto recentemente de silo, então o silo está aqui no interior, mas toda a gestão dele está fora daqui.
pode estar em outro país, se for o caso, e você consegue fazer toda a gestão, manobras dentro do silo, enfim. Poxa, super interessante isso, hein? Tu falaste um pouquinho também da área automotiva e tem uma pergunta, eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, os modais de transportes que nós utilizamos hoje. Por exemplo, coletivo urbano, ele já não comporta mais nas cidades, uma pelo custo, outra pelo surgimento de aplicativos, enfim. Aonde é que entram os carros elétricos? Essa tecnologia também vai chegar aqui para nós? Também teremos carros elétricos ou carros voadores, de repente? Sim, né? Já existem algumas coisas, alguns protótipos, alguns equipamentos estão sendo desenvolvidos no Brasil, né? Eu acredito que a gente não tem a mesma velocidade do desenvolvimento como a gente tem na Europa, então não vai ser tão fácil, a gente não vai ver com tanta facilidade carros elétricos, fora de grandes cidades, onde você consegue ter uma estrutura um pouco maior, então eu acho que vai levar um tempo maior, né? Agora, talvez o maior desafio que a gente vai passar vai ser exatamente os moldais ali de transporte urbano, né? A gente precisa de uma transformação rápida, a gente entende que esse sistema está ultrapassado aqui no Brasil, né? A gente tem trabalhado com algumas empresas de montagem de carroceria no Brasil para também discutir algumas coisas em termos de tecnologia. Sim. A gente se antecipou e a gente já tem uma fábrica de fabricação, a gente fabrica, na verdade, baterias na China já para vários tipos de itens, já olhando para esse mercado, né? Mas aí também falta a tecnologia, Sandra, ela está aqui, ela está disponível hoje. Mas tem um caminho que passa também pelos diretores de empresa, pelas empresas de quererem, né, andar por esse caminho. Porque diferentemente, hoje a empresa fabrica um item X, ela tem um faturamento, né? A gente está falando de desenvolver um produto novo que vai levar um tempo para ser desenvolvido, né? Então tem um custo para você desenvolver. Sim. E lá na frente você, óbvio, você vai ter ali você vai acabar atraindo outros investimentos e você tem um retorno desse investimento. Mas precisa ter um início, né? E esse início é que a gente percebe que é muito lento, né? As empresas elas ainda estão bastante bloqueadas, fechadas para esse tipo de mudança tão brusca, assim, né? Pois é, e a cabeça do nosso empresário, você que vem de fora, conversando com eles, podemos dizer que nós temos quer dizer, nós podemos dizer que temos empresários arrojados, mas ao ponto de aceitar todas essas inovações? Eu acho que a gente tem os dois extremos. A gente tem empresários locais que eu digo no Rio Grande do Sul, com visão. Sim. E que eles estão embarcando nesse tipo de solução. É óbvio que ele não vai comprar a solução toda, mas é muito comum que a gente desenvolva toda uma solução para um cliente e aí faça ali um planejamento de implantação ali que leve 3, 4 anos para ele fazer, que é um processo normal, né? Você não precisa startar um processo desse em um mês, né? Porque você vai colocar um produto que talvez o mercado não esteja 100% preparado. Então, você faz todo aquele planejamento. Por outro lado, a gente ainda também tem empresas que são extremamente fechadas, né? Então, ela ainda tem aquele item de ou um produto ou um serviço ali de catálogo que ela não quer mudar, né? Mas eu acho que com o tempo, isso por livre e espontânea pressão, né, eles vão acabar mudando porque o mercado está mudando. Então, se você não mudar, você vai sofrer as consequências, né? Diferentemente dos últimos anos que a gente teve tendo uma invasão de produtos de fora aqui, né? Isso a tendência é que aumente muito, principalmente quando a gente entra numa fase de inflação, né? O real ele perde ali valor de mercado em relação ao dólar. E muita coisa começa a entrar aqui dentro, né? Sim, sim. E aí a gente tem que se adaptar e ter os cuidados aí para a gente não sofrer com isso, né? Então a gente precisa fazer investimentos. Ou a gente vai começar a competir com mercadorias, equipamentos, serviços num nível diferente do nosso, um nível mais alto. E aí a gente fica difícil manter todo esse processo, né? Hoje se fala muito das startups. Depois da pandemia, elas tiveram um crescimento estrondoso em todo o Brasil, no mundo, enfim. Startups brasileiras podem ser incorporadas à plataforma de vocês? Sim, na verdade é até interessante porque a nossa planta aqui ela tem uma configuração de manufatura, né, de indústria de serviços ali e fabricação de equipamentos. Por outro lado, ela também é um centro de desenvolvimento.
Então, boa parte dos equipamentos que nós desenvolvemos, como ele não é um equipamento comum, né? Normalmente é um equipamento com uma tecnologia nova, o centro de desenvolvimento ele ajuda, ele facilita tanto na parte de desenvolvimento, mas ajuda também ao empresário, né, que adquire um equipamento com a gente, fazer toda a depreciação. Então a gente faz uso de incentivos fiscais para inovação, enfim. Isso é bem interessante, porque às vezes um equipamento que custa um valor, sei lá, 1 milhão, né, utilizando desses recursos, né, o equipamento acaba saindo a custo zero para o empresário. Né? Você tem toda a geração de créditos ali que a gente faz, e a gente tem uma pessoa ali específica ali de tributação que cuida disso, ali ajuda a empresa a entender como fazer esses lançamentos para fazer uso disso. As startups, elas são extremamente importantes, né? A gente sempre enxerga, principalmente alunos, às vezes tem pessoas dentro de empresa que estão desenvolvendo tecnologias novas, e quando a gente entende ali que tem uma tecnologia que nos interessa também, nós trazemos eles para a gente. Vem aqui, a gente às vezes patrocina algumas coisas também, acaba participando ali de todo o projeto e ajuda a desenvolver. A startup ela tem uma facilidade, uma velocidade muito maior que a indústria, né? Então isso facilita ali a aceleração de todo o desenvolvimento, né? A gente fala muito hoje também do aquecimento global. Com todas essas mudanças climáticas que influenciam muito nas nossas relações de cultivo, de saúde, enfim, os sistemas de vocês também precisam de manutenção frente a essas evoluções, essas mudanças que acontecem no decorrer dos anos? O conceito dos equipamentos que a gente utiliza, eles são bem diferentes, assim. Então a gente cria alguns sistemas para que a gente reduza todo o custo operacional, tanto com manutenção quanto de custo de operação. Então, por exemplo, a gente estava falando de saúde aqui, né? Basicamente a gente está falando de robôs que trabalham em cima de plataformas de software. Então, eu não preciso fazer uma aquisição grande de servidores ou coisas do tipo ali que demandam espaço, custo de manutenção, enfim, tudo isso, né? Hoje a gente trabalha com sistemas em nuvem, então você pode ter supercomputadores comprados ali em hora de uso. Então, quando eu preciso de uma demanda maior, eu posso utilizar. Quando eu não preciso, eu posso usar um servidor normal. Isso tudo faz com que eu tenha agilidade no processo, mas também não precise de manutenção, não precise de mão de obra específica para fazer aquilo. Então, eu consigo fazer uma automação sem ter toda a infraestrutura ali local, né? Então, de novo, é um conceito que as empresas precisam aprender, né? Departamento de TI hoje com servidor interno é passado, né? A gente precisa mudar isso, né? Muito interessante. Para as pessoas conhecerem melhor a empresa de vocês, agendarem um horário para ir lá visitar, entender melhor conforme a sua necessidade, como é que elas fazem? Elas podem ter essa liberdade? Podem, Sandra. Na semana passada nós fizemos lá um open house, nós convidamos vários clientes, a gente abriu para todos os alunos do Senai, enfim, eles visitaram, a gente mostrou algumas tecnologias que a gente tem na planta hoje. E essa abertura, apesar de ser sido um evento de uma semana, essa abertura ela é constante. Então, quem tem interesse em algum tipo de tecnologia, quer conversar, quer conhecer um pouco melhor, é só entrar no site da Arapal, né? www.arapl.com.br, né? Envia ali a sua solicitação ali. E aí o pessoal do time de comercial, eles entram em contato, agenda uma visita e tal. É óbvio que alguns momentos a gente consegue receber alguns clientes, outros não, porque como a gente desenvolve alguns equipamentos são de propriedade intelectual ali do cliente, então às vezes algumas áreas da empresa elas estão fechadas ali para acesso, mas a gente senta, discute, verifica a necessidade do cliente, tenta desenvolver alguma coisa diferente. Muito legal. William, foi um prazer te conhecer, prazer em saber que Erechim foi vista com bons olhos por uma empresa tão grande e tão tecnológica como a de vocês. Espero que de Erechim saiam muitos projetos importantes, que de repente uma startup aqui da nossa cidade também venha fazer parte do grupo de vocês. E que sucesso nos novos empreendimentos, sucesso, e que o futuro tecnológico que está cada vez mais perto não assuste tanto como tem assustado. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. Eu agradeço a oportunidade.
A gente está sempre disponível, não só para aplicações de indústria, mas para ajudar a sociedade em geral, as prefeituras, né, esse tipo de trabalho que a gente faz, a gente não tem custo nenhum, então a gente está sempre aberto para ajudar, seja quem for, uma instituição de educação, uma prefeitura, sistemas de saúde, hospitais. E a gente está à disposição. O que a gente puder fazer para melhorar todo o sistema, colocar a tecnologia, que as pessoas não tenham medo disso, né, a gente está aqui para colaborar.